RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Bom estar com vocês novamente nessa tarde de terça-feira. O nosso tema de hoje no Tempo em Família é a pensão alimentícia. Nós vamos tratar da pensão alimentícia entre parentes, entre cônjuges, companheiros, a pensão de ascendentes para descendentes, a necessidade de pensionar de descendentes aos ascendentes que já estão em idade avançada. Então, a pensão alimentícia, ela vem ao encontro da necessidade daquele que não se pode prover sozinho e que precisa do auxílio de um parente, de um cônjuge, de um companheiro. Até, segundo o nosso Código Civil vigente, em casos em que a pessoa provocou, é responsável pelo divórcio, pela separação, abandonou a casa, mas essa pessoa não tem, essa mulher, por exemplo, não tem um pai que possa auxiliá-la, um irmão que possa auxiliá-la, um filho, quem vai pagar essa pensão alimentícia dela, que é responsável pela separação? O cônjuge. Aquele que se torna ex-cônjuge vai pagar a pensão alimentícia, porque o código é claro. Paga-se a pensão alimentícia até nessas circunstâncias, se ela não tiver condições de se prover e nem quem a auxilie. Então, o ex-marido vai pagar a pensão alimentícia. Essa pensão, ela pode variar em diversos momentos da nossa vida. Momentos em que uma mãe precisa pedir a majoração, o aumento da pensão, porque de repente aquele filho que estava, quando ela se divorciou, no primeiro grau, hoje está fazendo um vestibular. Então ela precisa de uma majoração que aumente a pensão do filho. Outros casos em que o pai tem necessidade que seja diminuída, reduzida essa pensão. Por quê? Porque ele, de repente, tinha 2 atividades laborativas, hoje tem uma só. De repente, porque ele teve mais filhos de uma nova união e tem que prover mais filhos do que aqueles que tinha no primeiro divórcio. Então, ele também vai pedir uma redução. Ou até porque está desempregado, ele não pode esperar que haja uma execução contra ele, porque ele não está trabalhando. Ele imediatamente tem que entrar ou com uma redução ou até com um pedido de exoneração até o momento em que ele volte ao trabalho que ele perdera. Então, a pensão alimentícia, ela é muito importante e hoje o nosso Código Civil, ele se preocupa com a comunhão plena de vida. Ele não se preocupa com a instituição família mais do que com o indivíduo. A preocupação hoje se direciona ao bem-estar do indivíduo, até porque o contrato de casamento, na sua natureza, é contratual. Já o diz. O meu ponto de vista, a minha posição não é institucional. É um contrato diferenciado, mas é um contrato. Para falar sobre pensão alimentícia, hoje eu trouxe 2 polos no nosso mundo jurídico que estão acostumados a lidar com esse tema. O doutor Antônio Dionísio Lopes, que é procurador de justiça aposentado, advogado militante hoje. Doutor Dionísio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Inicialmente, nem poderia ser diferente, quero saudar a minha amiga de infância. De infância. A Sálua, que de há muito já vem despertando nesse campo magnífico que é o direito de família. E eu também dentro do direito, porém, de uma forma diferente, né? Eu fui delegado de polícia, fui procurador de justiça aposentado, e eu diria que nessa condição, ao tempo em que era ainda da ativa, eu funcionava muito mais como custos legis, né? Não como postulante, mesmo porque, em se tratando de ingresso de ações de alimento, só pode fazê-lo um advogado. O defensor, no caso, o defensor público. Se não houver um defensor público, vai ter que ser um advogado.
se foi o tempo em que o Ministério Público podia ingressar, ele, justo postulante. Hoje ele não tem mais esse justo postulante. Razão pela qual, além de não poder, óbvio que ainda restou para ele uma vigília, uma constante vigília entre a justiça que se faz naquele caso e a verdadeira necessidade, como foi bem dito por ti, de quanto será quem tem direito, quem não tem direito. E eu me lembro até, antigamente, né, alguns anos, quando eu estava no interior do estado, em Jaguarão, Arroio Grande, Flores da Cunha e Rio Grande, das enormes filas que se formavam. E naquela época, o promotor de justiça, ele não era só promotor de justiça, ele funcionava também como se fosse integrante de uma junta, Justiça do Trabalho, porque ele tinha que homologar rescisões. Ele funcionava na área civil, com acidente do trabalho, né? Ele funcionava como brigas de pessoas para apaziguar, fazia uma espécie de uma audiência para resolver, apaziguar as pessoas. Tudo por quê? Porque uma das funções mais nobres que tem o Ministério Público é exatamente essa de exercer o direito de fiscalizar e fazer com que realmente a justiça seja realizada, de acordo com os seus termos, dá a cada um que é seu na medida em que se igualam ou se desigualam. Em resumo, é isso. É verdade. Também conosco está o Dr. Anderson Gonçalves de Freitas, que é advogado familista há bastante tempo. Dr. Anderson, é uma satisfação trazê-lo aqui. Tenho certeza que nós vamos aprender muito com os dois convidados no dia de hoje. Igualmente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, agradecer a doutora Sala, que é uma inspiração, né? E o doutor Dionísio. E são mais de 16 anos atuando em família, né? E tratando de casos diuturnamente, todos os dias, né? Muitos deles de pensão alimentícia, onde a gente vê famílias, né, que se desestabilizam por conta de problemas desse tipo, né? E a gente busca solucionar da melhor forma possível sempre, né? Tenho certeza, com uma máxima de excelência na área de família, porque eu conheço. Eu vou fazer algumas colocações aqui, vou começar com o doutor Dionísio, para que nós até nos familiarizemos com essa posição do procurador de justiça, que foi promotor de justiça e que no âmbito maior, máximo da carreira, chega à Procuradoria da Justiça. Doutor Dionísio, o Ministério Público, ele tem uma atividade multifacetária, especialmente no interior do estado, onde ele é conhecido, muito interessante. Eu vivi no interior, eu morei no interior, casada que eu era com um juiz, então comecei em São Borja. Então eu pergunto para o senhor, conhecido como o marido das viúvas e o pai dos órfãos, isso mesmo, principalmente na área da prestação de alimentos, por que esse vínculo tão estreito com as viúvas e com os órfãos? Essa atividade me traz muitas recordações. E eu falei há um pouco em filas, né? Em filas e filas. Porque, na realidade, o Ministério Público trata das mazelas das pessoas, das famílias. Então, todas as manhãs nós tínhamos que nos preocupar com aquela fila, com os problemas das mais variadas naturezas, mas sempre com dedicação, com firmeza, para dar, afinal de contas, àquela pessoa a atenção que ela merecia, né? Por que marido das viúvas e pai dos órfãos? Exatamente porque a maioria dos problemas vinham ou de viúvas ou de órfãos, né? E nós tínhamos que agir como verdadeiro pai. Em que sentido? Mostrando o caminho. Quando não era atividade do Ministério Público especificamente, nós encaminhávamos para o defensor público. Quando era assunto com a polícia, por exemplo, nós encaminhávamos o problema para o delegado, mas sempre acompanhando de perto o nascedouro e até o término do conflito, porque esse era o objetivo nosso. O objetivo da justiça, aliás, é esse, é resolver os conflitos. E isso me fazia bastante, eu aprendi muito, especialmente aprendi a ser sensível. Até hoje eu sou muito sensível. Há momentos que eu me emociono, que eu até
deixo cair algumas lágrimas, porque eu vi pessoas em situações muito tristes e a gente procurava alimentar essas pessoas, pelo menos com uma palavra, com um apoio, com um abraço, para que, afinal de contas, quem é que estava ali? Era o Estado que estava ali presente. Com certeza. O Ministério Público estava presente, o Estado tem essa obrigação, dando à pessoa aquela luz que ela precisa para achar uma solução. Até porque a Defensoria custou ter atividade aqui no nosso estado, na verdade, né? Se nós voltarmos na história, nós vamos descobrir que lá atrás, na França, começou o Ministério Público com o nome de Le Procurateur du Roi. Era o procurador do rei, que fazia a coleta dos impostos. Olha só. Com o tempo, foi havendo essa metamorfose fantástica. E na medida em que nós não tínhamos, por muito tempo, a Defensoria Pública, nós não tínhamos, né? Claro. Tinha os advogados de ofício naquela época. Então, nós tínhamos que fazer muita coisa como advogados de ofício, como defensores públicos, né? Então, todas essas atividades inerentes a esta coisa do ser humano, que é o envolvimento, que é o sofrimento, etc., nós tínhamos que resolver de qualquer forma. Aí, com o tempo, essas lacunas foram sendo cobertas, veio a PGE, veio a Defensoria Pública, nós entramos até com execução fiscal, pela União naquela época, porque a União não tinha. A União não tinha procuradores no interior. Então, nós entramos com execução fiscal, tudo isso feito por promotores de justiça, essas várias atividades. Por isso é que nós temos, felizmente, essa universalidade de conhecimento e de experiência, porque a gente atuava praticamente em todas as áreas, sem falar nas primordiais, né, júri e outras atividades, né? E o direito de família, havia obrigação de atender a toda demanda de família? Sim, um atendimento indireto, porque, na realidade, nós, como promotores, não tínhamos o jus postulante, nós não podíamos entrar com ação de alimentos. Então, nós fazíamos o encaminhamento, se havia defensor, ótimo. Se não havia, nós encaminhávamos para um advogado, através da OAB. A OAB, então, determinava para o advogado atender, porque a pessoa não tinha recurso, e ele tinha que trabalhar de graça, né? Que alteração que teve, né? Significativa de algumas décadas para hoje em dia. Quem advoga como nós há tanto tempo... Acompanhou toda essa evolução. Toda ela, época, não tem dúvida. E tudo no sentido de dar o máximo possível àquela pessoa que vai lá se socorrer da justiça, né? Nós temos que estar sempre de braços abertos para isso. Doutor, eu vou deixar uma pergunta no ar e depois nós vamos fazer o nosso intervalo. Tá. No retorno, com vocês, nós vamos ter a resposta do Procurador de Justiça. Doutor, uma das causas mais recorrentes tinha que ver com a propositura das ações de alimentos contra pais, ou mães ou parentes, para obrigar o pagamento da pensão condizente com as necessidades e os ganhos do responsável. Essa busca da prova, essa busca da necessidade e da capacidade do outro em estender alimentos, cabia também a vocês? O senhor vai responder? Depois do intervalo. E nós esperamos por vocês. Obrigada pelo retorno e agora nós vamos ouvir o doutor Antônio Dionísio Lopes nos responder sobre a prova buscada pelo MP. Eu já tinha dito inicialmente de que o Ministério Público não tem jus postulante para ingressar com essas ações. Mas o que eu posso dizer é de que na qualidade de custos legis, ou seja, fiscal da lei, nós fizemos essas exigências. É preciso que as ações propostas tenham os pressupostos básicos, sem o que o juiz pode até decretar a inépcia da inicial. Então, o MP fornece um parecer, quando entra a ação, o juiz dá vista ao MP, a MP examina todas as condições da ação, examina as partes, se realmente uma depende da outra, as condições dessas partes, parte financeira, o valor eventualmente atribuído, né, à pensão, de modo que quando chega para o juiz, já chega junto um parecer do Ministério Público. Se for o caso, o juiz ou intima o autor para juntar mais documentos, ou até julga inépcia inicial, porque se não houver relação alguma entre a parte, entre quem está pedindo e quem deva dar alimentos. Então,
aumento. Hoje, a função do Ministério Público é essa, de funcionar como custos réis. E nessa condição, ele presta serviço de alta relevância para as partes e para o próprio juiz. O advogado que o diga. Sim. A importância de pedir alimentos e ter um Ministério Público ativo ali, presente, preocupado com alimentando. E nós temos que protegê-los em defesa. Claro. Com muito mais razão, aqueles que realmente precisam. E o esmero da instituição só nasce daquele que efetivamente tem o talento, que achou a sua vocação, que é ser agente do Ministério Público. É verdade. Tem que trabalhar com toda a garra, com todo o amor, como se aquela causa fosse a última causa da vida dele. É assim que eu vivia e assim que eu fazia para atender a essa demanda que vinha a um agente do Estado que tem que zelar exatamente por isso. Mas isso fica flagrante nas suas colocações, no diálogo que nós mantemos fora das câmeras, aqui nas câmeras, a paixão pelo que sempre quis fazer e fez. Doutor Dionísio, o senhor, na sua experiência, encontrou pedidos de pensão? Porque eu até mencionei, quando comecei, o pedido de pensão para o irmão. Porque o irmão, no parentesco, é o segundo grau colateral. Nós podemos pedir para os nossos irmãos, vai até aí. Mas isso não é muito comum. Eu lhe pergunto, nesse seu caminho longo, como promotor, como procurador de justiça, o senhor encontrou muitos pedidos de alimentos entre parentes? Em primeiro lugar, nós temos que colocar na nossa frente aquela cruz, né? Ascendentes, para cima, para baixo descendentes. E para os lados. Aqui estão os parentes. Esses é que têm necessidade ou serão obrigados a fazê-lo. Então, na medida em que se encaixa, em primeiro lugar, este parentesco, em segundo lugar, não importa se é primo, se é tio, se é avô, se é pai, se é mãe, o que importa é essa relação de parentesco. Se aquele que é demandado tem condições de dar e o que demanda tem condições de receber, tem condições não está a exigir, óbvio que a ação tem que prosperar, porque são esses os pressupostos válidos. Agora, tem que ter muito cuidado, porque às vezes há certos exageros, né? As pessoas pensam que, jovem, por exemplo, que eu sei, até 24 anos, ser universitário, recebe pensão. Deve ter pensão. Mas há casos, por exemplo, em que não há essa pensão. Ou porque o pai não pode, porque a mãe não pode. E aí é possível se socorrer do avô. Claro. Do avô, que é parente, está dentro dessa cruz aqui da hereditária, da sucessão. Ou seja, se estiver presentes esses pressupostos, óbvio que o parecer será favorável. E aí já é meio caminho para o juiz, né? Normalmente, a prova que se exige é documental, né? Certidão disso, certidão daquilo. Em último caso, eu acho que são raríssimos os casos em que se faz prova testemunhal. Talvez para provar que a pessoa não tem direito, não é direito, não precisa do alimento, você já tem um salário, sei lá o quê. Fora isso, 90% é prova documental. E em cima da prova documental, é muito difícil fazer injustiça, né? Desde que haja essa relação de parentesco, é imprescindível. E de capacidade, claro, né? De capacidade e necessidade. De receber. Exatamente. Doutor, o exequente poderá pedir ao juiz, o exequente é aquele que executa uma pensão alimentícia impaga. O exequente poderá pedir ao juiz que os alimentos fixados sejam descontados direto em folha de pagamento para acabar com a inadimplência? Olha, se o que necessita tiver essa sorte, né, de que o que vai pagar trabalha e tem condições, folha de pagamento, etc., é tranquilo que o juiz tem que definir, está na lei isso, né? O juiz tem que definir que se desconte mensalmente de fulano de tal, o valor X, que servirá e já vai direto para a conta do alimentando. Se for, já vai para a conta, que é para não haver problema algum. Eu acho que é fundamental, é garantia para o que está pedindo o pagamento da pensão. Se ele trabalha, desconto em folha e ponto. Agora, se o empregador não fizer o desconto em folha, aí vai dar problema com o empregador, né? Com certeza. Ou seja, se for o caso, eu acho que a melhor forma é matemática, isso não tem como não fazer. Agora, o problema é quando não há folha de pagamento, aí que começa a surgir o problema de quanto. Aí é muito mais difícil. É mais difícil. Doutor Anderson, e se esse pagador de pensão alimentícia estabelecida deixa de efetuar o pagamento? Quais as formas que nós temos
que o senhor na prática usa para cobrar ao inadimplente? Bom, a mais famosa é o pedido de prisão do devedor, né? É onde se pede as 3 últimas pensões que venceram. Só que às vezes o cliente tem necessidade de pensões além dessas 3 últimas. Às vezes vem procurar o advogado quando já tem 1 ano de inadimplência. Então a gente tem que entrar com 2 ações. A gente entra com uma ação pedindo a prisão das 3 últimas para trás e as vincendas, que forem vencendo no decorrer do processo, automaticamente entram nessa execução de prisão. E uma outra execução, que é uma execução mais comum, que é onde a gente vai no patrimônio do devedor para buscar a satisfação dessa pensão que não está paga, né? Só que hoje na lei existe uma série de mecanismos, né, que não só essa cobrança em si pedir a prisão ou pedir a expropriação de bens do devedor, né? Hoje existe uma gama de outros procedimentos que a gente pode fazer para tentar buscar o crédito, né? Como colocar o nome do devedor no SPC, no Serasa, em órgãos de inadimplência, protesto da dívida. Inclusive, já existe até uma possibilidade de caçar a carteira de motorista de quem deve pensão alimentícia. Isso é muito importante. Que é uma coisa que está nascendo agora, né? Uma jurisprudência moderna que tem entendido em último grau, né? Cercear esse direito aí, né? Em prol de beneficiar quem tem que receber os alimentos, né? E o passaporte também, não é? O passaporte tem se pedido, né? Mas mais raramente tem acontecido, né? Existe muito entendimento ainda contrário a caçar o passaporte, mas há decisões que já fizeram. Agora, eu acho particularmente, e pela minha vida em família, que nós deveríamos ser mais céleres, que todo esse mecanismo de execução deveria ser mais célere. Usa-se todos os procedimentos necessários até se pedir, então, a prisão. Mas com mais celeridade, porque o alimentando, ele fica aguardando. E não há como se prover essa necessidade, senão, de repente, coagindo com a prisão. Aí o dinheiro aparece. Eu lhe pergunto, a dívida alimentar, se ela não for fixada por um juiz, é possível de efetivar a cobrança? Geralmente a recomendação sempre é que se entre com uma ação judicial para fixar os alimentos, né? Aí o juiz vai examinar, vai fixar a pensão, valor tal, e o processo vai seguir, pode ser uma pensão provisória, né? Uma definitiva, importa que o juiz fixe. Existe hoje a figura do divórcio extrajudicial, que é o divórcio que se faz em cartório, né? Esse a gente não pode fixar pensão para filho menor de idade, mas por uma ex-mulher ou um ex-marido pode se estabelecer a pensão por uma escritura. Então eu não preciso aí ter uma decisão judicial fixando aquele alimento, que ele já vai estar na escritura. Chegaram num acordo, Chegaram num né? acordo, foram num tabelionato, lavraram a escritura. Se houver um inadimplemento da pensão, usa-se aquela escritura para executar a pensão. Não precisa entrar com uma ação de alimentos. Ela já está fixada na escritura. E existe também a questão da mediação, né? Onde se fizer um documento particular, com 2 testemunhas, ou na presença de um mediador, né? Um conciliador homologado e advogados, se tem um título chamado extrajudicial, um acordo extrajudicial, que também é possível de execução. É muito raro acontecer isso, né? A maioria das pessoas, né, ou fazem um acordo judicialmente, né? O acordo extrajudicial é uma coisa que nós não temos a cultura de fazer muito aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos se faz bastante, né? Mais rápido, né? Mais sério. É mais rápido. O senhor falou na dívida alimentar ser suscetível de protesto. Como se faz para conseguir chegar ao protesto? Não é uma Isso coisa... é muito importante. É importante mesmo, foi bom tocar no assunto. Às vezes a pessoa acha, não pagou no dia, eu vou buscar um cartório de protesto. Não é assim que funciona.
né? Para protestar uma dívida alimentar, eu tenho que entrar com a execução judicialmente, o réu tem que ser citado para pagar. Se ele não pagar e se ele não apresentar uma defesa, ou se essa defesa for negada, aí que eu posso pedir para o juiz uma certidão para protestar. Isso vai acontecer 6 meses depois do ingresso da ação, pela prática, mais ou menos. Não existe tempo pré-definido, né? Porque tem que entrar com a ação, tem que notificar o réu tem o direito de defesa, vai ser apreciado o que ele está falando. Aí, depois que for negado, é que o juiz pode ordenar o protesto. E tem que ser requerido pelo advogado da causa. Isso não pode ser esquecido. Não é uma coisa automática, né? Venceu ali, no outro dia está protestando, né? Tem que haver o pedido. Tem que haver o pedido judicial. Assim como para executar esses meses que oportunizam a prisão, são até 3 meses. Se de repente vocês quiserem executar pedindo prisão com 1 mês de inadimplência, vocês podem fazê-lo. Só que é até 3, mais que 3 não. Aí não vai ser com pedido de prisão, sim de penhora de bens. Doutor, e o devedor, como o senhor falou, pode ser inscrito em órgãos de proteção ao crédito, como o SPC e o Serasa? E qual seria o procedimento? Se pediria também na inicial? É o mesmo procedimento do protesto. Também não é uma coisa automática. Tem que estar a ação ajuizada, tem que requerer ao juiz, e o juiz da execução, assim como determina o protesto, pode determinar a inscrição em órgãos de inadimplência. Então, também não é uma coisa automática. Venceu, não pagou, não vai automaticamente para lá, né? Tem que ser tudo via judicialmente, né? Essa é a ponderação que se faz. Então, necessariamente, tem que passar por uma ação de execução. Pode ser prisão, pode ser penhora, mas qualquer uma das execuções vai originar esses restritivos de crédito. Existe a possibilidade de o réu, além de deterem a carteira dele de motorista, dele vir a perdê-la? Não. A questão da carteira de motorista, ela funciona da seguinte forma. Tem que esgotar todos os meios de satisfação daquela dívida. Eu tenho que provar que ele não tem nenhum bem, que eu já tentei buscar dinheiro em conta, automóvel, imóvel, enfim. Quando eu esgotar todas as possibilidades e o advogado vê que não vai receber aquele crédito e provar isso para o juiz, né? Já protestei, já está inscrito em órgãos de inadimplência, não tenho nada para fazer a penhora. Até porque os bens estão no nome da nova companheira, ele comprou um carro novo e botou no nome da nova companheira e os filhos estão lá com fome, não é? Exatamente. Aí, então, se pede como último recurso a cassação da CNH, né? O que tem sido aceito, não existe uma regra específica para isso, né? Existe uma regra geral que o juiz pode utilizar de mecanismos para a satisfação do crédito. Então, ampliando essa interpretação, eles estão, o judiciário, né, está interpretando que pode cassar a CNH e, em últimos casos, até o passaporte. Eu acho válido, porque a nossa primeira obrigação é alimentar quem nós pusemos no mundo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e contamos com vocês na volta. Continuando com o Dr. Anderson, como é que funciona esse aprisionamento do inadimplente, do que deixa os filhos com fome voluntariamente? Bom, de novo, eu tenho que explicar que a prisão também não é uma coisa automática. Às vezes as pessoas acham que não pagou a pensão, a polícia vai lá e captura. Não é assim que funciona. Você tem que entrar com um novo processo. Você entrou com uma ação de alimentos, foi fixado, o juiz fixou lá a pensão. Não houve pagamento, tem que entrar com uma outra ação, procurar o advogado de novo, ou o defensor público, entrar com a ação de execução de alimentos pedindo a prisão. O réu vai ser citado, vai se defender, e o juiz não acolhendo aquela justificativa ou aquela defesa, vai decretar a prisão. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas acham que a prisão vai ser efetuada 10 dias depois que venceu a data, mas não é assim, né? Lá, de uma vez decretada a prisão,
né, a pena, digamos assim, não é uma pena, porque a gente não está falando de um crime, mas a punição, né, é 1 a 3 meses. E não existe um critério objetivo na lei de dizer, para dizer, ó, vai ser 1 mês, vai ser 2, vai ser 3, vai ser 45 dias, fica na subjetividade do juiz. Ele que vai ver, caso a caso, quanto tempo vai dar para cada pessoa. Então, não tem como prever quanto tempo vai ser. Pode ser 30 dias, pode ser 90 dias ou qualquer tempo intermediário entre eles. Não existe, diferente do direito penal, onde há toda uma ciência de dosar a pena, na questão dos alimentos não tem isso. Não existe pelo valor, vai ficar mais tempo, ou por quanto tempo ele está inadimplente. Não existe esse critério na lei estabelecido. É o juiz que vai definir o tempo. Doutor, e como é que ele, que trabalha, que tem uma atividade, vai continuar exercendo essa atividade se ele tem que ser recolhido? Essa é uma questão importante, né? Porque como é que eu vou pagar o que eu devo se eu não puder trabalhar, né? Então, o que aconteceu? Antigamente, no Código Antigo, a prisão era feita em regime semiaberto. A pessoa podia sair no horário comercial para exercer a sua atividade laborativa. Com o novo Código de Processo, o regime passou a ser fechado, a regra passou a ser o regime fechado, porque muita gente se evadia no momento que saía para trabalhar, claro, sumia do mapa e não se achava mais cidadão. Deixa eu só complementar com uma coisa. Eu tinha prendido um réu do escritório e um dia eu estou fazendo as unhas no shopping Moinhos de Vento e o salão que eu estava tinha um sofá, assim, que dava para o corredor. E eu fazendo as unhas, fazendo as mãos. Nisso passa o meu réu, que deveria estar trabalhando, ainda me vê e faz assim para mim. Oi, doutora Sal. Quer dizer, não tem vontade? Tem. E aí, doutor? É por isso que o Código estabeleceu hoje o regime fechado, porque era muito comum esse tipo de situação. Claro. Né? O que acontece? Hoje até se consegue uma autorização, mas eu tenho que fazer uma prova muito contundente do trabalho, horário tal, né? Tem que vir toda a prova bem, não basta simplesmente alegar, eu preciso trabalhar e quero sair em tal horário, né? Tem se admitido em situações excepcionais que possa cumprir o horário de trabalho durante o regime e flexibilizar o regime fechado, né? Como também no caso de o devedor, por exemplo, ser uma pessoa idosa ou doente que precise ficar acamado, né? Então ele pode cumprir até uma prisão domiciliar, mas são casos raríssimos. A regra comum é o regime fechado mesmo. E esse apenado, ele fica junto com os outros criminosos? Como é que é feita essa triagem? Não, né? A lei estabelece que ele tem que ficar separado dos presos comuns, né? Quem praticou um crime não vai ficar no mesmo lugar que quem praticou quem está devendo uma pensão alimentícia. Embora a dívida da pensão alimentícia, na realidade, é um abandono material, não é, doutor? Isso. É uma barbaridade. Um abandono material é uma outra questão, né? Mas a questão né, não pode misturar, não deve misturar e geralmente o devedor de alimentos cumpre a pena em estabelecimentos diferentes dos criminais. Né? E depois que ele cumpre a pena, essa dívida que ele tinha é extinta? Ele cumpre a pena e adeus para quem ele devia? Não, isso é um mito, um folclore popular, né? As pessoas acham, cumpri a pena, não devo mais. Pelo contrário, continua devendo. Ele vai cumprir os 30, 60, 90 dias e vai continuar devendo. A prisão não extingue a dívida. A dívida continua. Ele ainda vai poder responder, ainda vai ficar com o nome sujo e ainda vai poder perder a carteira de motorista, se for o caso, né? Por conta dessa dívida alimentar. Doutor, e o devedor pode ser preso novamente pela mesma dívida de alimentos, digamos que ele tenha cumprido aquela pena determinada pelo magistrado. Ele pode, se não pagou, não tinha como pagar, não fica extinta a dívida, ele pode ser preso novamente por aquela dívida?
aquela dívida, por aquela dívida não. Mas o que acontece? Supondo que ele tenha 5 meses de dívida, né, e vá preso, cumpra a pena. Venceu mais 3 meses. Esses novos 3 meses, eu posso promover uma outra execução e prender por essas que se venceram a partir do momento da prisão dele. Então, não é a mesma dívida, mas é uma nova dívida, porque a cada mês tem uma nova dívida. Então, porque ele não vai pagando. Então, ele pode ser preso pelos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Foi preso. Ele não pode mais por esses meses. Mas ele pode ser preso por maio, junho, julho, agosto. Aí cumpriu de novo. Aí ele pode ser preso por setembro, outubro, novembro. Será que o nosso telespectador entendeu? Eu pediria ao senhor que o senhor repetisse. Ele foi preso porque ele devia janeiro, fevereiro e março. Então, por esses 3 meses, ele foi preso. E aí, a dívida continua? A dívida continua. Janeiro, fevereiro e março, ele não vai poder ser preso de novo, né? Só que, enquanto isso, venceu abril, maio e junho. Perfeito. Posso prendê-lo por abril, maio e junho. Então, não é a mesma dívida. Dívida nova. É tratado como uma dívida nova, que eu posso cobrar em outro processo. Ou posso cobrar até mesmo no mesmo processo. No mesmo processo. Então, geralmente a gente cobra num processo novo, né? A gente limita aquele processo ali, converte ele para outro rito e entra com uma nova ação de prisão. Nós estávamos falando em abandono material. Então, eu vou fazer um intervalo, depois vou pedir para o senhor explicar o que é o abandono material, que muitas vezes nós fazemos uso dele quando há um total desinteresse pela manutenção dos filhos que alguém colocou no mundo. Isso é costumeiro nas áreas de família. Não pagar, colocar os bens no nome de outra pessoa para não pagar pensão alimentícia. Isso é o meu ponto de vista. Agora, eu perguntei para o doutor Anderson e depois vou perguntar a experiência do doutor Dionísio em cima desses devedores contumazes. Então, vamos ao intervalo e já voltamos. Doutor Anderson, então, e o abandono material pelo qual eu insisto tanto? O abandono material venceu o aspecto criminal da inadimplência alimentar, né? Tudo isso que a gente falou até agora visa a satisfação do crédito, ou seja, a pessoa receber o que ela tem direito. Não existe, a própria prisão por alimentos, ela não visa punir o devedor, né? Ela visa coagi-lo ao pagamento, né? Então, o abandono material é um crime que está tipificado no Código Penal, né? Então, o que acontece? O artigo 244 do Código Penal diz que se eu deixar de prover a subsistência de um filho ou de um ascendente inválido ou daquele que eu tenho que prestar alimentos, né, ele vai ser condenado criminalmente. Não é aquela prisão de 1 mês a 90 dias. Ele está sujeito a uma detenção de 1 a 4 anos e uma multa que pode variar de 1 a 10 salários mínimos ao Estado. É um processo que corre paralelamente à execução de alimentos. E ali, sim, visa a persecução criminal, né? Onde aí o promotor... Aí que entra o Ministério Público ali, né? No processo para punir aquele que deixou de pagar a pensão, né? Aqui não vai visar a satisfação do crédito, mas a punição por aquele ato de omissão, né? Às vezes até repetidamente acontecidos, né? Chega um momento que é contumaz, como eu falei. Exatamente. Então, e além de todo aquele processo cível da cobrança, de prisão, de 90 dias, 30 a 90 dias, vai paralelamente correr um inquérito policial que vai ser remetido ao promotor, que vai fazer a denúncia do crime. E vai trabalhar numa vara, o processo vai correr numa vara criminal, né? Onde o advogado pode atuar como um assistente da acusação, né, em prol do alimentado. Auxiliando o MP. Exatamente. Doutor, eu lhe pergunto então, por esses 2 caminhos, o senhor, na sua carreira brilhante, o senhor encontrou
muitos inadimplentes, contumazes, voluntários. Segundo, muitos processos criminais por abandono material ou não se chega muito até aí? Olha, pelo menos na zona sul do estado não era muito recorrente esse tipo de infração. Agora existia, é óbvio, né? Porque tem o abandono material, tem o abandono intelectual. Os pais são obrigados a botar os filhos no colégio para aprender. Caso não o façam, podendo fazê-lo, bem, o inquérito policial vem para a justiça via distribuição, vai para um juiz, o juiz vista o MP oferece a denúncia. Agora seria juizado especial pela pena, etc. Mas não importa, ele vai ficar marcado. Porque na segunda vez ele não tem mais direito a essa proposta e vai processo direto contra ele. O outro aspecto é o aspecto intelectual, quer dizer, o pai é obrigado a dar ao filho o ensino necessário, o estudo, a educação necessária para que ele tenha uma profissão, etc., um ofício. Se ele não fizer por conta própria, a não ser que haja uma causa, vamos dizer assim, uma causa excludente, uma coisa impossível de realizar, é óbvio que ele não vai ser punido, né? Uma coisa é não pagar alimentos, não é pena, não é crime, é uma reprimenda, simplesmente, é uma ameaça. Se tu não pagar, tu vai ficar preso. Prisão civil. A outra coisa é o crime, aí tem ação típica de jurídica e culpável, bem diferente. Vai para uma ocorrência policial, o delegado faz um inquérito policial, manda para o MP oferece a denúncia e daí para frente, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu fiz uma época uma campanha, eu não me recordo bem se foi em Pedro Osório ou Jaguarão, um desses dois lugares, eu fiz uma campanha com relação à escolaridade. Eu fiz isso. A Lei de Diretrizes e Bases, antigamente, colocava a responsabilidade de os pais colocarem os filhos no colégio dos 7 aos 14 anos. Mas agora o senhor viu que veio essa novidade de quem sabe ensinar as crianças em casa e que não foi aprovado, né? Eu estou cheio de absurdo. Não, eu nem escuto mais rádio, nem leio, nem vejo mais Facebook, nada, porque... desculpa a expressão, é tanta besteira em nome de uma eleição que não sei onde é que vai nos levar, mas não vamos falar em política agora, que nem é bom. Ocorre que realmente isso aí é obrigatório, o pai tem obrigação, a não ser que prove inegibilidade de outra conduta, ele não tem como pagar, mas tem os colégios públicos, né, em que ele não vai gastar nada. E por outro lado, essa obrigação que ele tem, podendo pagar uma pensão. São duas coisas diferentes. Abandono intelectual, previsto no Código, e abandono material também previsto no Código. E o senhor acha que muitos não pagam, como eu coloquei no início, porque não querem? Aí tem histórias familiares fantásticas. Às vezes é para punir a mulher, a mãe, e acaba o filho sendo bem punido, colocado, né? Em função de sérias coisinhas. Nós sabemos aí no fórum tem uma vara especializada e ali surgem essas informações, né? De que ele não está dando pensão, porque a mãe usa também, e eu não quero saber mais da mãe, etc., acaba o filho sendo punido. Ou seja, tem um emaranhado de informações, de problemas, que, lamentavelmente, nos colocam na rua pessoas, né, com filhos menores, etc. Quem passa no centro vê aquele quadro triste ali, de pessoas dormindo no colchão, com a mulher do lado, às vezes com o filho do lado, 2 cachorros. E os cachorros são fiéis, porque ficam ali o tempo todo guardando para ganhar um pãozinho no outro dia, etc. Ou seja, tudo isso em função do quê? Da família, né? Eu há pouco citei o exemplo da águia. As nossas mamães galinhas têm que deixar de ser mamãe galinha, tem que ser mamãe águia. Desde criança tem que ensinar o filho o dever que ele tem. Na minha época, quando eu estava no primário, acho que na tua também, nós fazíamos formatura para entrar na sala de aula. Eu tinha um canto orfeônico, eu aprendi todos os hinos com 6, 7 anos de idade. Tinha que hastear a bandeira e cantar o hino nacional. Exatamente. Lá no interior, no Itaqui, Escola Normal Santa Inês de Jesus. E de fardamento uniforme ainda. E hoje eles fazem, até eu acho que prática de ato sexual em sala de aula eles fazem. Quer dizer, nesses colégios públicos dá medo até de ver. Ou seja, o que está faltando? É o princípio da autoridade que nós não temos. Não tem dúvida. Ninguém, sei lá, essa escolha de políticos, porque é político, porque é amigo, não resolve. Tem que ser escolher pessoas capacitadas para exercer aquilo. Uma vez nós tivemos um secretário da saúde que era advogado, aqui no estado. Imagina, Para um pouquinho. Tem nada a ver. Secretário da saúde é advogado? Como?
Por quê? Porque ele era do partido, etc. Claro. Sabe? Ou seja, por isso é que surgem essas coisas fantásticas, né? Das crianças aí pelo chão. É só ir na Praça Rui Barbosa, no centro, nós vamos ver várias crianças por ali perambulando, na Rua da Praia mais ainda, as pessoas dormindo na calçada, em função do que disso aí, né? É verdade. Doutor Anderson, e o dano moral? Quando é que nós podemos buscar o dano moral por essa inadimplência, por esse não pagamento? Olha, isso é uma coisa nova, tá? O que tem acontecido? Existem doutrinadores, juristas que têm entendido que essa inadimplência dos alimentos acarreta, sim, um dano moral, né? E parece justa a colocação, porque, afinal de contas, aquele que tem que receber tem a expectativa de receber aquele dinheiro, porque vive daquilo para pagar suas contas. Uma vez não recebendo, não vai pagar as contas, vai estar sujeito a cadastro de inadimplente, né, e vai se criar toda uma dificuldade na vida daquela pessoa, privações, né? E uma desvalia, e não vai né? ter dinheiro nem para comprar comida. O então pai não acho quis que isso estender. sim uma causa para dar um dano moral também. Então a própria inadimplência dos alimentos, claro, tem aqueles casos em que a pensão às vezes está fixada mais do que a pessoa pode pagar, ou, né? E aí ele não paga tudo, paga uma parte. Então tem que avaliar caso a caso, né? Então não é todo caso que vai dar dano moral, né? Mas existem casos em que, se houver uma inadimplência, como o doutor falou ali, uma inadimplência em que ele usa para se vingar da mãe ou tal, pode ser possível sim um dano moral. Porque o sofrimento dos filhos é imenso. Bem, o nosso espaço se está terminando. Eu queria agradecer a presença de vocês aí nos assistindo e participando e dando palpite no Face, o que eu fico muito feliz. Convidar vocês para a reprise aos domingos às 17h30, aqui no canal 24 ou 524 da NET, onde o Rio Grande se conecta. Até semana que vem, quando nós voltaremos com o nosso Tempo em Família, agradecendo para esses dois profissionais maravilhosos que eu sabia que iam poder esclarecer muito bem as nossas imensas dúvidas em alimentos. Até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.